Olá, sou o pastor Ailton Alves. Vamos ao despertar com a palavra de hoje, entendendo a fé de Abraão. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Romanos 4, versículos 17 ao versículo 21. Abraão é reconhecido como pai da fé. A fé de Abraão tem inspirado judeus e cristãos ao longo de milênios. A fé de Abraão tem sido mencionada como sinônimo de fé poderosa. A fé de Abraão tem 3 elementos chaves: a fé que obedece, a fé que espera e a fé que acredita. Nenhum desses elementos exclui o conhecimento da vontade de Deus. Pelo contrário, Abraão obedeceu uma ordem de Deus, esperou e acreditou no cumprimento de uma promessa feita por Deus a ele. No versículo 18, o escritor do livro de Romanos usa um jogo de palavras. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Isso significa que Abraão teve de crer contra todas as possibilidades humanas. Primeiramente, havia a impossibilidade de que a promessa fosse cumprida pela esterilidade de Sara. Depois foi agregada a impossibilidade de Abraão, que se tornou incapaz de gerar filhos. A verdadeira fé, o modelo da fé de Abraão, nunca poderá estar fundamentada na razão humana ou em suas possibilidades. A fé desconhece os limites da razão humana. Quanto mais formos pessoas com orgulho racional, muito mais seremos quebrados para que a fé seja provada em nós. Todavia, não devemos deixar de considerar que Abraão não estava crendo em devaneios de sua mente. Abraão creu naquilo que lhe fora dito, o que havia sido empenhado pelo próprio Deus, porque foi dele a promessa. Esse fundamento é reforçado a seguir. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Então fica claro que a fé de Abraão se apoiava na confiança que tinha uma promessa de Deus. A essa confiança o escritor chama de fé. Então, a fé de Abraão estava em confiar naquilo que Deus prometera individualmente e especificamente. Dessa maneira, Abraão se fortalecia e se apoiava na fé em Deus e não nas suas condições humanas. Desta forma, nunca haverá uma fé poderosa, uma certeza, uma convicção, até havermos obtido uma palavra, uma revelação de compromisso da parte do Espírito de Deus a respeito de qualquer coisa. Abraão conhecia a vontade de Deus, porque Deus mesmo lhe falara. Por esse motivo, Abraão ouvia a voz da fé contra a voz da carne de um corpo já amortecido. Muitos cristãos só têm ouvidos para ouvir a voz da carne, da razão e das circunstâncias, porque lhes falta o conhecimento da vontade de Deus. Nossas orações precisam crescer. Não crescer em quantidade, mas em qualidade. Precisamos orar mais para conhecer a vontade de Deus e menos para fazer Deus conhecer a nossa vontade. Precisamos orar muito mais para que se abra o nosso espírito para ouvir a voz de Deus do que os ouvidos de Deus às nossas vozes. Se assim o fizermos, os ouvidos de Deus sempre estarão atentos às nossas orações. Muitos cristãos não aprenderam a ouvir a Deus. A qualidade da nossa oração cresce em substância quando ouvimos mais e falamos menos. O Espírito do Senhor não falará enquanto estivermos falando. Nossas orações não podem ser monólogos. Não podemos nos limitar a expressar apenas nossos sentimentos e desejos sem ouvir as respostas de Deus. Abacuque, amargurado, fala muito mais do que lhe seria apropriado falar, até que entende que precisava de uma resposta, e esta vem quando ele se cala
e decide ouvir Deus falar. Deus chama o pequeno Samuel 2 vezes e se cala. Apenas na terceira vez, quando Samuel responde: "Fala, Senhor, que o teu servo ouve", é que Deus prosseguiu em revelar o que tinha para Samuel. Precisamos deixar Deus falar em nossos encontros de oração. A nossa experiência espiritual só vai crescer quando tivermos ouvido Deus. Só teremos fé verdadeira depois de conhecer a vontade de Deus. Só alcançaremos resultados provenientes da fé quando obedecermos à voz de Deus. Nesta quarta-feira, 31 de janeiro de 2024, completou-se 2 noites em que estou em vigília de oração em um monte na Grande Goiânia, com o propósito central: conhecer a vontade de Deus para a minha vida, para o meu ministério e para a minha casa. Quanto ao que espero, estou confiante que virá, através da renovação da minha mente e de uma revelação explícita do propósito de Deus para mim. Desta forma, tenho procurado ser professor de mim mesmo com estas palavras desta semana. Que tal irmos juntos nesse propósito? Tenha um excelente dia, despertados com a palavra.